Segunda Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Eu vou ler na minha versão, revista e atualizada, e você, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Está escrito assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós temos estado aos domingos observando esta carta, estudando ela, ouvindo mensagens baseadas nesta carta, desde o mês de fevereiro desse ano aqui, e é por isso que estamos nessa passagem aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, e nós temos aprendido, temos refletido aqui, temos conhecido o apóstolo Paulo, temos de uma certa forma criado uma intimidade com ele, né, por saber tudo que estava no coração dele, ao contemplarmos estas palavras que foram escritas por ele, suas últimas palavras. Alguém disse que as últimas palavras de um homem refletem o coração desse homem, aquilo que ele é de fato. E aqui nós temos tido um conhecimento, nós temos tido uma percepção de quem foi este homem, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que fez um trabalho enorme, obviamente pela graça de Deus, como ele mesmo disse em 1 Coríntios, no capítulo 3, que foi pela graça de Deus que ele fez o que ele fez. Mas olhando a olhos humanos, esse homem fez uma obra enorme, uma grande obra nos seus dias pelo Império Romano. Por ter sido um cidadão romano, ele tinha acesso, ele podia viajar pelo Império Romano, e então ele teve uma estratégia de ir às grandes cidades do Império Romano, e naquelas cidades plantar igrejas, estabelecer a igreja de Cristo Jesus, e ele teve um amor muito grande pelas almas perdidas, era seu desejo que pessoas fossem salvas. Ele teve um amor muito grande por sua própria nação, o povo de Israel. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, ele havia sido um fariseu, criado na lei de Israel, obediente à lei de Deus. Ele diz que quanto à lei de Deus ele era irrepreensível, mas quando ele conheceu a Cristo, ele considerou tudo aquilo que para ele tinha tanta vantagem, tanto lucro, ele considerou tudo como perda, ele considerou como algo descartável, porque ele conheceu a Cristo Jesus, e o seu desejo então era que a sua própria nação também conhecesse e reconhecesse Cristo como seu Salvador, e ele teve tanto amor por sua nação, que em Romanos capítulo 9, ele vai dizer que se possível fosse, ele daria a sua própria salvação, para que os seus compatriotas, seus irmãos pudessem ser salvos. Então nós vamos conhecendo o apóstolo Paulo, vamos percebendo tudo que quem ele era e todo o desejo que ele tinha de servir a Deus, e ele o fez até o final de sua vida, e nós temos contemplado aqui as últimas palavras dele, suas últimas recomendações para Timóteo, são palavras de fato tomadas de emoção, e do desejo que ele tinha de que a igreja de Cristo Jesus continuasse firmada no Evangelho. Então ele está aqui no final do seu ministério, ele está terminando o seu trabalho, e o seu último ato é encorajar Timóteo, como nós temos visto, para que Timóteo continuasse firmado, né, estabelecido na verdade. Ele está prestes a morrer, ele sabe que daqui a um tempo ele vai morrer, mas ainda assim ele tinha esperança de encontrar Timóteo mais uma vez, antes da sua morte. No próprio capítulo 4 ele vai falar isso, que ele tinha a expectativa de encontrar Timóteo, e ao que tudo indica ele não encontrou.
Ele morreu antes de ter esse último encontro pessoal com Timóteo. Mas ele sabe aqui que ele está prestes a morrer, e a sua preocupação, como nós temos visto, é com o futuro da igreja. Seu desejo era garantir que os crentes continuassem ouvindo a verdade do Evangelho, e ele desejava que Timóteo fizesse esse trabalho, que Timóteo continuasse a obra que ele havia começado, que Timóteo terminasse o seu ministério também, assim como ele estava terminando o seu. Então Paulo está aqui passando o bastão para Timóteo. Ele cumpriu a sua parte na corrida, e agora ele está passando para que Timóteo pegue o bastão e cumpra a sua parte na corrida. Então são suas últimas palavras para o seu filho na fé. O seu desejo que Timóteo se mantivesse firme na pregação do Evangelho. E era urgente que Timóteo fizesse isso. E é por isso que tem essa carta. Porque ele tinha a expectativa de encontrar-se com Timóteo pessoalmente. Mas ele sabia que a carta chegaria mais rápido do que seu encontro pessoal com Timóteo. Então ele enviou essa carta para Timóteo, para que Timóteo recobrasse ânimo e pudesse continuar a pregação do Evangelho. Então, mesmo com a esperança de encontrar Timóteo, ele se adianta e ele envia essa carta para o seu filho na fé. E obviamente Deus estava nesse processo, né? Deus estava cuidando disso. O principal propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo não era que ele encontrasse com Timóteo pessoalmente. O principal propósito de Deus naquele momento para Paulo era que Paulo escrevesse essa carta para Timóteo. Esse era o principal propósito de Deus. Talvez o desejo dele, se ele pudesse escolher, certamente ele queria estar falando essas palavras para Timóteo pessoalmente, não por uma carta. Talvez se você pudesse perguntar para Paulo o que ele preferiria encontrar-se com Timóteo pessoalmente, abraçar seu filho na fé e encorajar pessoalmente seu filho na fé. Mas como ficaríamos nós, se isso tivesse acontecido? Como é que nós ficaríamos? Se Paulo tivesse se encontrado com Timóteo pessoalmente, tivesse dito verbalmente apenas essas palavras e não tivesse escrito, como é que nós ficaríamos? Nós não teríamos essas palavras. Então veja que Deus estava naquele processo. Deus usou o apóstolo Paulo para escrever, porque Deus queria preservar aquilo que Paulo tinha para dizer a Timóteo de uma forma escrita. Deus queria preservar isso para gerações futuras, para o seu povo no futuro. E era interesse de Deus, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo estas palavras para Timóteo, era o interesse de Deus que você soubesse disso. Era o interesse de Deus que você tivesse acesso a estas palavras inspiradas por Deus no apóstolo Paulo para que ele escrevesse. Deus estava cuidando de você quando ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever aquela carta para Timóteo. Ele queria que nós tivéssemos acesso a essa carta, que nós soubéssemos do apóstolo Paulo, que nós soubéssemos da vontade de Deus para a vida dele e de Timóteo. Então Deus estava nesse processo. A carta não era para Timóteo apenas, a carta era para toda a igreja a partir de Paulo, a partir da geração do apóstolo Paulo. A carta era para nós. Então Deus preservou essa carta, incluiu esta carta na Escritura, preservou essa carta por gerações, para que ela pudesse chegar até nós, porque Deus deseja que nós estejamos firmados no mesmo conteúdo que Ele desejava que Timóteo estivesse firmado. Então esta carta, ela vai falar especialmente nesta porção aqui do capítulo 4, sobre a importância da pregação para a vida da igreja. Paulo está falando de algo aqui que é vital para a vida da igreja, é o que a igreja ouve em seus cultos e em suas reuniões. É o que é dito no púlpito da igreja. Esse texto trata sobre o que é dito no púlpito da igreja. Meus irmãos, o que é dito no púlpito da igreja ou firma a igreja na verdade ou afasta a igreja para as mentiras. O púlpito, ele só tem um de dois efeitos. Ou ele firma a igreja na verdade ou ele empurra a igreja para as mentiras. Não existe pregação neutra. Não existe mensagem neutra, não existe mensagem sem um sentido, ela caminha sempre em um de dois sentidos, ou traz a igreja para a verdade de Deus, ou empurra a igreja para as mentiras,
para as mentiras de Satanás, para os enganos dos próprios corações dos homens. E era com isso que Paulo estava preocupado. Ele desejava que a igreja se mantivesse na verdade. Por isso são palavras importantes, são palavras solenes. O que nós aprendemos com estas palavras do apóstolo Paulo é que aqueles que pregam, aqueles que são chamados para pregar o evangelho, eles devem manter-se perseverantes numa pregação bíblica. Nós temos que nos deparar com essa realidade, meus irmãos. Nós temos que lidar com isso. Nem toda pregação que se diz do evangelho é bíblica. Nem toda pregação que se diz do evangelho é de fato do evangelho. Nós temos que lidar com isso. O fato de alguém ler o texto bíblico, dizer algumas palavras citando Deus, citando passagens bíblicas, e concluir com uma oração em nome de Jesus Cristo, não faz o que ele disse ser bíblico. Nem porque uma pessoa abriu a Bíblia, discorreu algumas palavras, orou no final, aquilo que ele pregou é bíblico, aquilo que ele pregou é a verdade, e na verdade, meus irmãos, a mentira que está sendo dita, está tendo a Bíblia como uma falsa sustentação. As pessoas estão dizendo mentiras e usando a Bíblia, abrindo a Bíblia, interpretando a Bíblia ao gosto das pessoas. E as pessoas pensam que o que elas estão ouvindo é verdade, mas não é verdade. Então Paulo queria que Timóteo continuasse firmado na verdade, pregando a verdade até o fim de sua vida, como ele, o apóstolo Paulo, estava fazendo. Então Paulo fala com Timóteo aqui de uma forma especial nesse momento. É como se Paulo tivesse parado o que ele estava escrevendo e tivesse dizendo: Timóteo, vou resumir para você tudo agora. Timóteo, preste atenção agora. De tudo que eu tenho dito para você nessas duas cartas que eu te escrevi, preste atenção no que eu vou dizer agora. É como se Paulo tivesse parado. Fico imaginando, irmãos, talvez ele parou ali, talvez enxugou seu suor, ele estava lá naquela prisão, provavelmente lá em Roma, a prisão de Mamertina. Talvez ele tenha parado ali, tenha refletido e tivesse dito: Timóteo, o que eu vou escrever agora, preste atenção, Timóteo. É a sua tarefa, é a sua principal tarefa. Por isso que ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Então o que ele lembra a Timóteo: Timóteo, o que eu estou dizendo para você é que o seu ministério como um pastor, o seu ministério como um pregador do evangelho, o seu ministério como alguém que ensina as ovelhas de Cristo Jesus, o rebanho de Cristo Jesus, ele está sendo desenvolvido diante de Deus. Deus é testemunha, Deus vai julgar o seu ministério, Timóteo. Fico imaginando como se Paulo tivesse parado, respirado e pensado bem e escrito essas palavras para Timóteo. Era uma lembrança para Timóteo de que ele estava sendo avaliado por Deus. Timóteo haveria de prestar contas a Deus pelo que ele estava fazendo. Era diante de Deus que ele estava ensinando, era diante de Deus que ele estava pregando, era diante de Deus que ele estava aconselhando, era diante de Deus que ele estava pastoreando a igreja de Cristo, era diante de Deus que ele estava cuidando do rebanho de Cristo Jesus. Deus era a principal testemunha de tudo o que Timóteo estava fazendo. Deus era o juiz que há de julgar todos os pregadores do evangelho. Então Timóteo teria que se deparar diante daquele que julga vivos e mortos. Então a pregação é uma pessoa falando em nome de Deus. Por isso que é muito sério. Deus vai julgar cada pregador. Deus vai julgar cada pessoa. Eles hão de prestar contas a Deus pelo que disseram as ovelhas de Deus, pelo que disseram ao rebanho de Deus. Então a primeira razão para pregar a verdade não são as pessoas que estão ouvindo. A primeira razão para ensinar a verdade é aquele que mandou pregar-se a verdade. O primeiro compromisso de um pregador, meus irmãos, não é com pessoas.
O primeiro compromisso de um pregador não é agradar as pessoas, não é satisfazer as pessoas, não é fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, não é fazer com que as pessoas se sintam felizes a seu próprio respeito. O primeiro compromisso de um pregador é com Deus. Deus é o juiz que haverá de julgá-lo. O apóstolo Paulo falou isso aos Coríntios no capítulo 4 da sua primeira carta. Ele diz: importa que os homens nos considerem como despenseiros de Deus, mordomos de Deus, que cuidam das coisas de Deus para Deus. É isso que significa a palavra despenseiros. E ele diz: importa que os homens nos vejam assim, como pessoas que cuidam das coisas de Deus, não das coisas dos homens. E ele diz: o que se espera de cada um dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel a quem? A Deus. Fiel àquele que chamou, aquele que enviou para serem pregadores do Evangelho. Então Deus quer encontrar os despenseiros fiéis a Ele, e não fiéis às pessoas que os estão ouvindo. A primeira fidelidade de um pregador é para com Deus, é para com a sua palavra. E aí então o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer assim: a mim não se me dá de ser julgado por vós. Ele diz: eu não estou preocupado com o julgamento de vocês. Não que ele não se preocupasse com as pessoas. O que ele estava dizendo é: eu não prego para agradar vocês, em 1 Coríntios. A mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, nem eu tampouco me julgo. Quem me julga é o Senhor. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4. Agora, por que ele lembra isso, Timóteo, meus irmãos? Porque pregadores, meus irmãos, pregadores sofrem da tentação de pregar para agradar pessoas. Pregadores sofrem da tentação de pregar para que as pessoas gostem deles. Nós sofremos desse mal. E é interessante que pregadores não encontram-se com Deus ao final do culto, e Deus cumprimentando-os, dizendo: olha, parabéns, gostei muito da sua mensagem de hoje. Estou muito satisfeito com o que você pregou hoje. Deus não faz isso. Ele não vem a mim no final do culto e dizer: parabéns, Clodoaldo, você foi muito fiel a mim hoje, eu estou muito satisfeito com você, tenha uma semana tranquila. Mas pessoas fazem isso. Pessoas chegam a nós no final do culto e dizem: estou muito satisfeito, obrigado pela sua mensagem, estou muito feliz, e isso infla o nosso ego. Então pregadores são tentados a pregar para agradar pessoas. Eles sofrem desse mal, e eles se esquecem que quem está julgando eles não são as pessoas, é Deus quem vai julgá-lo. É Deus que vai tratar com eles. Mas eles se esquecem, nós nos esquecemos disso, então nós somos tentados a buscar a satisfação das pessoas, a sermos populares entre as pessoas. Quem não gosta de sucesso, meus irmãos? Como a gente quer sucesso? Agora perceba o que os homens consideram uma pessoa de sucesso. Chega nessa época do ano assim, geralmente sai lista, né? No começo do ano, das pessoas mais influentes do mundo. Você vai ver cada pessoa, irmãos, que são julgadas pessoas de sucesso e pessoas influentes, cujo caráter, meus irmãos, não é digno nem de ser mencionado. Porque sucesso, meus irmãos, não significa excelência. Popularidade não significa excelência. Pelo contrário, popularidade muitas vezes significa falta de excelência. E Deus quer excelência e não popularidade. Mas pregadores sofrem disso. Eles querem ser populares. Nós queremos que as pessoas gostem de nós. Queremos que as pessoas nos aplaudam e reconheçam o nosso trabalho. E aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não é perante as pessoas que você exerce o seu ministério, é perante Deus que há de julgar vivos e mortos. Quando nós falamos para agradar a Deus, para sermos fiéis a Deus, meus irmãos, aqueles que amam a Deus, que amam a verdade, vão ser gratos pelo que ouviram. Porque eles estão ouvindo pessoas que falaram para agradar a Deus. E como eles amam a Deus, eles serão gratos pelo que ouviram.
Então Paulo lembra Timóteo aqui que Deus é quem estava avaliando o seu trabalho como um pastor, o seu trabalho como alguém que estava cuidando do rebanho de Deus. Por isso pregadores têm que ser perseverantes. Nós já vimos os versículos 1 e 2, né? O versículo 1, porque ele haveria de ser julgado por Deus, prestar contas a Deus, porque é Deus quem avalia o seu ministério. E no versículo 2, pregadores têm que ser perseverantes, porque esta é a necessidade das pessoas. Paulo diz para Timóteo, prega a palavra, insta nela, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Timóteo deveria então pregar o tempo todo. E instar significa estar sempre pronto para pregar. E aproveitando as oportunidades, pregando quando a ocasião é boa e pregando quando a ocasião não é boa. Quem ama a palavra de Deus, irmãos, ele quer falar a palavra de Deus o tempo todo. Ele vai falar a palavra de Deus o tempo todo. Todo assunto ele tem um versículo para encaixar. Todo assunto ele tem um princípio bíblico para aplicar, porque a palavra de Deus está no coração dele. Então ele lembra Timóteo, fale a palavra de Deus o tempo todo. Há épocas, Timóteo, em que vai ser fácil você falar a palavra de Deus, pregue. Mas haverá épocas, Timóteo, em que não será fácil de você pregar a palavra de Deus, então pregue. Pregue o tempo todo. Nos tempos fáceis e nos tempos difíceis, pregue a palavra de Deus. Então Timóteo deveria pregar em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Sua mensagem não deveria mudar de acordo com a época, é isso que ele está dizendo. Quando for fácil você pregar a verdade, pregue, porque haverão pessoas dispostas a ouvir, haverão pessoas que amam a verdade, haverão pessoas que creem na verdade. Então você vai falar a verdade para elas num ambiente favorável. Mas haverá épocas, Timóteo, em que não vai ser favorável. Não mude a sua mensagem. Não queira tornar favorável. Simplesmente pregue a verdade. Por quê? Porque é isso que as pessoas precisam em todas as épocas. Em épocas fáceis e em épocas difíceis, as pessoas precisam da verdade. E que Timóteo deveria fazer? Repreender com a autoridade da palavra de Deus. Corrigir pessoas com a sua pregação. É o que ele diz. Repreende, corrige, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Seja paciente, ensine o tempo todo, porque é o que as pessoas precisam. O caráter de uma igreja, meus irmãos, é formado pela pregação. A igreja pode ter uma boa administração, a igreja pode ter várias frentes de ministérios, trabalhos sociais, ela pode ter uma série de atividades, mas o caráter de uma igreja é formado pela pregação. A pregação é uma coisa vital para a vida da igreja. Por isso Paulo estava preocupado com que Timóteo pregasse a palavra de Deus. Nós influenciamos as pessoas pelo que falamos, e as pessoas são influenciadas pelo que ouvem. E a pregação, então, forma o caráter espiritual da igreja, e as pessoas precisam da verdade da palavra de Deus. Então, pregadores têm que ser perseverantes, porque haverão de prestar contas a Deus. Pregadores têm que ser perseverantes, porque é a necessidade das pessoas ouvirem a palavra de Deus. Agora, terceiro, meus irmãos, pregadores têm que ser perseverantes, porque esta é a forma de combater as mentiras. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aqui, meus irmãos, é uma profecia. Aqui o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para profetizar algo a respeito do futuro da igreja. 3 vezes nestas 2 cartas o apóstolo Paulo fez isso. Ele já havia feito uma profecia sobre o futuro da igreja, era futuro para o apóstolo Paulo. Na primeira carta, no capítulo 4, volte às páginas da sua Bíblia, por favor, para 1 Timóteo, capítulo 4. Aqui, o Espírito Santo havia afirmado algo sobre o futuro da igreja, sobre o contexto que a igreja encontraria pela frente, na sua caminhada neste mundo aqui. No capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo afirma:
dizendo que o Espírito Santo afirma. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Pessoas deixariam a verdade e dariam ouvidos a pregadores de mentiras. Ao longo da história da igreja, meus irmãos, nós temos observado isso acontecendo. Nós temos observado o cumprimento dessa profecia. Nós temos assistido pessoas abandonando a fé, pessoas abandonando a verdade bíblica e voltando-se para as mentiras que se alastram dentro das igrejas. Então ele afirma aqui, e nós estamos assistindo isso se cumprindo. Era uma profecia. A segunda profecia que o apóstolo Paulo faz, uma palavra que fala de algo que ainda estava por se cumprir na história da igreja, está no capítulo 3 de 2 Timóteo. No capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes inimigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Então Paulo alerta Timóteo, e Deus nos alerta, de que o que vamos encontrar pela frente são homens assim, homens egoístas, pessoas que deixam se levar por seus próprios desejos egoístas. O egoísmo é que tornaria a vida da igreja difícil. Nós lembramos disso quando vimos essa passagem. As pessoas andariam pelo amor ao dinheiro, as pessoas andariam marcadas pelo orgulho, as pessoas andariam marcadas pela desobediência aos pais, as pessoas andariam marcadas por sua falta de afeto natural umas para com as outras. E não é isso que nós temos assistido à nossa volta? Nós não temos visto essa profecia se cumprindo nos nossos dias, nos dias da igreja? Pessoas que têm mais, são, como ele diz aqui, mais desejo por obter prazer pessoal do que qualquer coisa relacionada a Deus. Antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é nesse contexto que a igreja tem desenvolvido o seu ministério. E aí aqui no capítulo 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo então fala a sua terceira profecia. Haverá um tempo, ele está colocando no futuro aqui, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Era futuro para o apóstolo Paulo, presente para nós. Era futuro para ele, o tempo futuro para ele, para nós é o tempo presente. E ele diz que as pessoas, então, não tolerariam a sã doutrina. O que Paulo está dizendo é que nós vamos encontrar, irmãos, pessoas que não suportam ouvir a sã doutrina. Ele diz para Timóteo: Timóteo, prega, justamente porque você vai encontrar pessoas que não querem ouvir. Prega a palavra, as pessoas não suportam ouvir a palavra. A palavra sã aqui, irmãos, quando ele diz não suportarão a sã doutrina, essa palavra aqui fala de uma doutrina pura, de uma doutrina sem contaminação, de um ensino puro da palavra de Deus. Essa palavra sã, ela é tradução de uma palavra grega, de onde nós tiramos a nossa palavra higiene. O que é higiene? Higiene significa pureza. Higiene significa sem contaminação. A palavra sã aqui é de onde nós tiramos, no grego, obviamente, é de onde nós tiramos a nossa palavra higiene, que significa livre de contaminação. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que as pessoas não tolerariam uma doutrina pura. As pessoas não vão querer ouvir uma mensagem que é fiel à palavra de Deus, sem contaminação, sem as mentiras misturadas com a verdade. Elas não iam querer mais algo saudável. Elas iam querer algo impuro. Elas não iam querer algo que fizesse uma higiene na sua vida espiritual. Elas não querem isso. Agora, por que as pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade? Qual é a razão das pessoas não quererem algo que é puro? Qual é a razão das pessoas não quererem algo que é bom para as suas vidas? Porque a verdade da palavra de Deus, meus irmãos,
ela sempre aponta para os nossos pecados. Ela sempre aponta para os nossos erros. Ela sempre diz que existem muitas coisas erradas na nossa vida, e das quais Deus quer nos purificar. Deus quer nos santificar. Veja o que ele disse no versículo 2, prega a palavra. E se você pregar a palavra, o que você vai fazer? Corrigir as pessoas, repreender as pessoas. E isso não é gostoso, não é saboroso, não é prazeroso eu ser corrigido, não é prazeroso eu ser repreendido. Corrigir, como nós ouvimos, significa sentenciar. Corrigir é uma palavra forte, é um verbo forte, que significa mostrar para a pessoa o erro dela, mostrar para a pessoa o pecado dela, e repreender essa pessoa, expor o erro dela, e o verbo significa expor severamente, com firmeza, com dureza, com força. É isso que significa o verbo corrigir. E ele disse que, pregando a verdade, também ele repreenderia a pessoa. E repreender significa exaltar o pecado da pessoa. Não exaltar no sentido de dignificar. Exaltar no sentido de que a pessoa possa ver, possa enxergar, ou seja, é separar o pecado dela, trazer o pecado dela à luz, para que ela possa enxergar, e assim possa se arrepender. Isso é a sã doutrina, é o que a sã doutrina faz. Mas as pessoas não querem a sã doutrina. Há pessoas que não querem a verdade. E por que elas não querem a verdade? Porque a verdade me diz quem eu sou de verdade. Ela não mente para mim. Ela revela para mim quem eu sou. Ela revela meu coração, minha necessidade de correção o tempo todo. Ela revela a nossa natureza. E a nossa natureza, meus irmãos, não é bonita. Mas essa é a verdade, é a única que tem. Não tem outra. Então o apóstolo Paulo diz, pregue, Timóteo, porque as pessoas não vão querer ouvir. Não vão querer ouvir a verdade. E o que é a verdade, meus irmãos? Como disse Tiago no capítulo 1, versículo 22, a verdade é um espelho. Um espelho que é colocado diante de mim para que eu possa me enxergar. É por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta, a partir do versículo 22, meus irmãos, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque alguém que é somente ouvinte da palavra, aliás, ele vai dizer, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que foi, olhou seu rosto no espelho e saiu e se esqueceu como era. A verdade é um espelho que é colocado diante de mim e eu me enxergo naquilo. E a imagem que eu vejo não é bonita. Ela me mostra como eu sou. Ela revela para mim quem eu sou. E as pessoas não querem se deparar com isso. As pessoas querem enganar-se a si mesmas. E é por isso que as pessoas rejeitam a sã doutrina, ele está dizendo aqui. Porque elas não querem lidar com seus pecados. Na verdade, elas querem mantê-los escondidos. Elas não querem tratar seus pecados. Então elas preferem mentir para si mesmas, dizendo que elas não são tão pecadoras assim. Que nós não somos tão maus assim. Agora, por que a palavra de Deus nos diz tanto que nós somos pecadores? Por que quando eu chego para a palavra de Deus, ela me lembra que eu sou pecador? Meus irmãos, quando eu leio o profeta Jeremias, começo a ler a profecia do profeta Jeremias, eu falo, meu Deus do céu, não sei como que esse homem sobreviveu 40 anos pregando. Quiseram matar ele. Aliás, quando você lê o começo do livro de Jeremias, Deus fala, Jeremias, eu te chamei para ser profeta às nações. Você vai condenar reis, vai condenar príncipes, vai condenar povos. E aí ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança, envia outra, eu não quero ir pregar. Aí ele disse, não te digas, não passo de uma criança, porque eu te escolhi quando você estava no ventre da sua mãe e te designei profeta para as nações. Eu colocarei a minha palavra na tua boca e você vai dizer a verdade em meu nome. E eu serei contigo. E ninguém vai pôr a mão em você. Aí então Deus tinha um trato com Jeremias. Você fala a minha palavra e eu cuido da sua vida. Aí quando você começa a ler, irmãos, logo no começo Jeremias já é amarrado num tronco e chicoteado à luz do dia.
Aí dá a impressão que Jeremias cumpriu a parte dele, mas Deus não cumpriu a dele. Mais adiante, Jeremias é lançado numa cisterna seca, só com lodo, e ele fica atolado até metade do seu corpo e fica lá. Aí você fala, Senhor, o Senhor não falou que ia cuidar dele? Ele está pregando a tua palavra fielmente, o Senhor não está cuidando deles? Aí Deus diz, eu estou cuidando. Ele não morreu? Eu só garanti que ele não ia morrer. E ele prega por 40 anos. Fiel à palavra de Deus. E quando eu leio o profeta Jeremias, Deus me lembra do meu pecado, do primeiro ao último capítulo. E o profeta Ezequiel? Quando eu leio o profeta Ezequiel, irmãos, quando eu chego no capítulo 16, eu falo, meu Deus do céu. O profeta Ezequiel, eu não sei como é que aguentaram a mensagem dele. Só de ler o capítulo 16 é insuportável. Só de ler o que está escrito sobre mim no capítulo 16. Agora, por que Deus faz isso? Porque Deus nos lembra o tempo todo que nós somos pecadores. Porque Ele faz isso na palavra dEle. Ele faz isso porque a palavra dEle é um instrumento de santificação. Não é isso que Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu ouço a palavra de Deus, Ele está me santificando. E para me santificar, Ele me lembra dos meus pecados. E a grande obra de Deus na minha vida não é minha felicidade, não é sua felicidade. A grande obra de Deus nas nossas vidas é a nossa santificação. É isso que Ele prometeu fazer. Ele está nos preparando, meus irmãos, para entrarmos no céu dEle. E no céu dEle não entra impureza. No céu dEle não entra pecado. Na presença dEle não vai haver mancha. Ele é perfeito, puro, santo. E quando Ele fala conosco, Ele nos lembra dos nossos pecados, não para nos fazer sentirmos mal, mas porque Ele nos ama. Essa é a verdade da palavra de Deus. Ele nos ama, Ele quer que nós reconheçamos os nossos pecados o tempo todo, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A semana passada, meus irmãos, eu quero agradecer os irmãos que têm orado pelo meu irmão. Meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, sofreu 3 infartos, está no hospital. A situação é grave. Nós temos nos preparado, entendendo que muito provavelmente o Senhor vai recolher. Esse meu irmão é o primeiro convertido da nossa família. Ele foi a porta de entrada do Evangelho na nossa casa. Foi o primeiro a se converter, na década de 70. E por seu testemunho, sua mensagem, o Senhor foi salvando gente na nossa família. Salvou minha mãe, salvou um outro irmão, salvou outra irmã, foi salvando, de forma que dos 13 filhos da minha mãe, só o mais velho não é convertido. E foi através desse meu irmão. E aí eu estive com ele no hospital, ele na UTI, eu conversando com ele, do lado da cama dele, ele me disse assim, eu estou pronto para partir. Ele disse, eu não fui um crente perfeito, mas eu fui um crente arrependido. Isso é crente, meus irmãos. Isso é ser crente. Não é perfeição, é arrependimento o tempo todo. E ele falou, eu estou em paz. Eu estou em paz, ao ponto do médico dizer para o meu sobrinho que nunca viu um paciente naquele estado com a tranquilidade dele. Em 30 anos de profissão. Porque Deus nos lembra dos nossos pecados? É porque Ele quer nos fazer sentirmos mal? Não, é para que nós tenhamos paz. E de onde vem a paz? Vem do arrependimento. De viver uma vida arrependida. Agora, pessoas que não querem lidar com o seu pecado, não querem ouvir a verdade, não suportam a sã doutrina, querem viver escondidas num cristianismo falso, mentiroso, um cristianismo que não fale da necessidade de mudança constante, o que significa um arrependimento constante. Agora tem uma pergunta que nós temos que fazer, irmãos, para o texto. Quem são as pessoas que rejeitariam a verdade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A quem ele está se referindo quando ele diz prega? Porque eles não darão ouvidos à verdade, eles rejeitarão a verdade, não suportarão essa doutrina. Quem são estes eles? Quem são essas pessoas? De quem o apóstolo Paulo está falando aqui?
Talvez você, pastor, são aquelas pessoas do mundo, né? Aquelas pessoas que estavam fora da igreja. São essas pessoas que ele está falando. Mas deixa eu dizer para você, não são essas pessoas. Porque o mundo sempre se recusou a ouvir a sã doutrina. O mundo nunca gostou de ouvir a verdade. Então o apóstolo Paulo não colocaria no futuro, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Ele diria, eles estão se recusando a dar ouvidos à verdade, se ele estivesse falando do mundo. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o mundo odeia a verdade. Em João capítulo 15, o Senhor vai dizer a partir do versículo 18, se o mundo vos odeia, saiba que primeiro me odiou a mim. Se a mim que sou o Senhor trataram assim, o que não farão de vós que sois servos? Se não ouviram a minha palavra, tampouco ouvirão a vossa. E o mundo me odeia, sabe por que o mundo me odeia? Porque eu tenho falado do seu pecado. Se eu não tivesse falado, o mundo não me odiaria. Mas como eu falei, o mundo não pode ser desculpado pelo seu pecado. E é por isso que o mundo me odeia. Então não era do mundo que o apóstolo Paulo estava falando, porque ele falou no futuro. O mundo sempre foi presente e o mundo sempre odiou a verdade de Deus. Então de quem ele está falando? Sobre quem ele está se referindo? Quem são essas pessoas que não dariam ouvidos à verdade? Paulo está falando de pessoas que no futuro, em relação ao seu tempo, odiaria a sã doutrina. Meus irmãos, é triste isso. Mas o apóstolo Paulo está falando de pessoas dentro das igrejas. Não está falando de pessoas no mundo. Ele está falando de pessoas dentro do movimento cristão. São essas pessoas que estariam na igreja, porque o Timóteo estava pregando para a igreja, e ele diz, continua pregando, porque haverá um tempo em que estas pessoas que você está pregando não vão querer ouvir mais a verdade de Deus, não vão mais querer ouvir a verdade de Deus. Não era do mundo que o apóstolo Paulo estava falando, ele estava falando de pessoas que queriam um falso cristianismo, pessoas que estariam dentro das igrejas. Ele estava falando das pessoas que estavam ouvindo Timóteo. E é isso que nós vemos hoje, meus irmãos. Nós estamos assistindo o cumprimento disso que o apóstolo Paulo falou. A própria igreja, chamada de igreja cristã, está rejeitando a sã doutrina. Está rejeitando a verdade de Deus. São pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, se dizem evangélicas, foram batizadas numa igreja, têm um lugar que frequentam, que se dizem pertencer à igreja de Cristo Jesus, mas são pessoas que não querem ouvir uma mensagem saudável, elas querem ouvir mentiras, um falso cristianismo, elas querem pregadores de mentiras, falsos mestres. É uma dura realidade, mas o movimento evangélico atual está tomado de falsa doutrina, está contaminado de mentiras. As grandes denominações que foram basilares na preservação da sã doutrina, meus irmãos, estão contaminadas por falso ensino. Grandes denominações que eram conhecidas como pessoas de Bíblia, pessoas consistentes na doutrina, estão enfraquecidas, perdendo a consistência bíblica, não suportam 1º e 2º Timóteo, não aguentam uma pregação em 1º e 2º Timóteo. Eu li uma mensagem de 1988, de John MacArthur, há quase 30 anos atrás. E ele disse assim, entre em alguns lugares e durante 2 semanas, pregue a verdade. E talvez você não consiga permanecer lá 2 semanas, te expulsem antes. É o que nós estamos contemplando, irmãos. A falta de exatidão da palavra de Deus, a falta de confronto, são mentiras, mentiras, mentiras. Com Bíblia aberta, falando de Deus, orando em nome de Jesus, mas são mentiras. Falsas doutrinas. Era essa a profecia do apóstolo Paulo, que ele falou que nós estamos assistindo se cumprir nos nossos dias. E o que essas pessoas então fariam, ele disse? Ele disse que elas cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E o verbo cercar-se aqui, irmãos, quando ele diz no versículo 3 aqui, cercar-se-ão de mestres. Esse verbo cercar aqui, ele significa amontoar,
acumular, empilhar. Sabe o que isso significa? Significa que eles encontrariam falsos mestres aos montes. Tem bastante. Tem muitos pregadores de mentiras. Agora, por que essas pessoas fariam isso? Porque elas seguiriam seus próprios desejos, suas próprias cobiças, ele diz. A palavra cobiça aqui significa desejo profundo, anelo, anseio, um querer profundo. Então são pessoas dentro das igrejas, mas que têm um desejo profundo, e um desejo por ouvir mentiras. E aí eles vão encontrar aos montes. Isso é tão exemplificado na Bíblia, meus irmãos. Quando você lê 1 Reis, capítulo 22, o rei Acabe vai sair para uma batalha, num lugar chamado Ramote Gileade, e ele recebe a visita do rei Josafá. O rei Acabe, rei do norte, o reino de Israel havia sido dividido em reino do norte e reino do sul. O rei Acabe era o rei do norte, e o rei Josafá era o rei do sul, Judá. E ele vai visitar o rei Josafá, e eles se encontram, e quando ele vai visitar o rei Josafá, Josafá está para sair numa batalha em Ramote Gileade contra os sírios, contra a Síria. E aí ele fala para Josafá, você vai vir comigo na batalha? Aí Josafá fala, eu vou, meu exército vai ser o seu exército, só que porém vamos consultar a palavra do Senhor. Aí ele fala, você tem como consultar a palavra do Senhor? Ele fala, eu tenho 400 profetas. Então como é fácil encontrar, irmãos? Tinha 400. Quanto você quer? 400 está bom? Então vamos ouvir. E os 400 profetas, irmãos, falaram coisas boas. Cerca de 400 profetas falaram o que Acabe queria ouvir. Ele perguntou para eles, devo eu ir na batalha contra os sírios? Pode ir, porque o Senhor já te entregou nas tuas mãos. Vai firme. Só que o rei Acabe, o rei Josafá era sábio. Ele escutou aquilo, 400 profetas falando a mesma coisa, e tudo coisa boa. Como ele estava acostumado a ouvir a verdade de Deus, ele falou assim, não, a verdade de Deus não é assim. Ele falou, tem mais algum profeta aí que a gente possa ouvir? Tem mais algum? Aí o rei Acabe falou, tem um aí, rapaz. Mas eu não gosto de ouvir ele. Mas por que você não gosta? Ele nunca fala de mim o que é bom, ele só fala de mim o que é ruim. Era verdade. A verdade de Deus é assim, ela não fala de mim o que é bom, ela fala de mim o que é ruim. Eu não quero ouvir esse profeta. Esse não. Aí o rei Josafá fala, não faça assim, vamos ouvir ele. Aí foi, então tá bom, manda chamar o homem lá. Aí vai o camarada dar o recado para Micaías. Era o profeta Micaías. Chegou, Micaías, seguinte, rei Acabe está chamando você lá para você falar a palavra do Senhor para ele. Agora deixa eu já adiantar para você. Os 400 que já falaram só coisa boa. Então seja a tua palavra como a deles. Fala para o rei o que é bom, fica bom para todo mundo, ninguém arruma problema, o rei fica feliz, vai ficar tudo jóia. Vai lá, Micaías, fala o que está todo mundo falando. E aí Micaías disse, tão certo como vive o Senhor, o que ele mandar eu falar, isso falarei. E ele falou para o rei Acabe que o rei Acabe não venceria a batalha, que pelo contrário, ele morreria. E o que o rei Acabe fez? Mandou prender Micaías e tratar ele com escassez de pão e água. Esse é o preço que recebe quem está disposto a falar a verdade. Ele é maltratado. Mas você percebe? Enquanto ele se cercou de 400 mentirosos, tinha um falando a verdade. É isso que ele diz aqui, que eles cercar-se-iam de mestres, e esse cercar-se aqui significa acumular. Tem um monte, você pode empilhar. Agora ele diz, como que sentindo coceira nos ouvidos, o que isso significa? O que é sentir coceira nos ouvidos? A expressão grega aqui, irmãos, ela fala numa espécie de massagem nos ouvidos. É a ideia de uma massagem delicada nos ouvidos. Já viu como é gostoso você receber uma massagem delicada no ouvido? É uma coisa boa, irmãos, é relaxante. A gente deita assim, aí alguém pega aquele cotonete com aquele algodãozinho assim, e vem no ouvido da gente e devagarinho assim, vai mexendo. É prazeroso, isso é antigo já, lá no dias do apóstolo Paulo já existia. Meu irmão conta que numa das viagens dele aí como missionário, ele foi num lugar que tinha uma pessoa que era um coçador de ouvidos. Era uma profissão.
Coçador de ouvidos, quem quer coçar o ouvido, quem quer coçar o ouvido, aí a pessoa, eu quero. Aí a pessoa deitava, ele vinha e coçava o ouvido dela, e a pessoa até dormia. Gostoso, coisa boa de ouvir, é isso que o apóstolo Paulo está falando. O falso mestre fala coisa que me relaxa. O falso evangelho me deixa tranquilo. O falso evangelho é como os profetas que Jeremias denunciou, que dizem ao meu povo, paz, paz, fique em paz, vai dar tudo certo para você não vai ter problema nenhum. Deus diz que as pessoas desprezavam ele, mas os profetas chegavam e diziam, olha, Deus não vai fazer mal para você, pode ficar em paz. Coisas gostosas de ouvir, elogios, fagos no ego. Coceira nos ouvidos significa isso, ouvir pensamentos positivos, ouvir que tudo estará bem, mas a verdade não, a verdade ela fala contra mim, a verdade ela me santifica, a verdade ela não me elogia, a verdade mantém lembrança a mim do meu pecado, porque como as pessoas vão lidar com seus pecados se eu ficar mentindo para elas e dizer para elas que tudo está bem? Quando Deus quiser dizer que tudo está bem, vai ser dito que tudo está bem. Mas comumente a verdade confronta os nossos pecados. Então, pregadores de mentira, meus irmãos. Paulo diz aqui, nós podemos entender que pregadores de mentira são o juízo de Deus para aqueles que amam a mentira. É um julgamento de Deus. Tem gente pregando mentira porque tem muita gente que ama ouvir mentira. Outro dia nós resolvemos colocar num canal de televisão lá em casa, ficamos assistindo na sala. Eu, Natan e a Patrícia, a gente ficou assistindo. E aí mostrava as pessoas, meus irmãos. A gente ouvia, a gente ficava com vontade de rir. É cômico, é engraçado. Mas eu olhava na plateia, irmãos, não tinha ninguém rindo. As pessoas estavam acreditando naquilo porque elas amam a mentira. Então, se elas amam a mentira, então Deus deixa que surjam pregadores de mentira como um julgamento para elas. E esse é o caráter do nosso Deus. Em Números capítulo 11, meus irmãos, o povo está lá no deserto com Moisés, e eles dizem assim, Moisés, nós estamos com saudade do Egito. Moisés, por que a gente não ficou no Egito? Moisés, lá no Egito tinha carne na nossa panela, lá no Egito a gente tinha alho silvestre, lá no Egito a gente tinha peixe de graça, lá no Egito a gente tinha alhos, cebolas, e aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem esse maná, só isso que a gente tem aqui. Eu queria aquilo que estava lá no Egito. E aí o texto diz que o Senhor chegou para Moisés e falou, Moisés, eu estou irado com este povo. Ele está querendo carne. Então diz para ele, para esse povo, que ele vai ter carne. E ele não vai ter um dia. Ele não vai ter uma semana. Ele não vai ter 10 dias. Ele não vai ter 20 dias. Durante 30 dias ele vai ter carne. Aí Moisés falou, Senhor, são 600 mil homens de pé. O que significa fora as mulheres e crianças. Aonde a gente vai arrumar carne para todo esse povo? O que o Senhor está dizendo para mim, para eu dizer para o povo que eles vão ter carne? Olha quanta gente. Aí o Senhor disse, Moisés, você está duvidando de mim? Você acha que eu não tenho poder para dar para esse povo o que esse povo quer? Eles não querem carne? Eles vão ter carne. Aí o Senhor disse que viriam as codornizes. E o povo ia matar as codornizes, ia comer, porque eles queriam carne, eles iam ter carne. E aí a Bíblia diz que a carne ainda estava no dente deles, eles nem haviam mastigado. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e muitos morreram naquele lugar. E eles deram um nome para aquele lugar. Sabe que nome eles deram para aquele lugar? Sepulturas do desejo. Sabe o que significa? Nesse lugar, o desejo dos homens mataram os homens. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Que as pessoas teriam pregadores de mentiras porque elas querem. Elas amam a mentira, amam o falso evangelho. Elas cobiçam isso. E então elas se cercam de pregadores de mentira. Pelo ódio à verdade, eles caem na mentira. No versículo 5 diz assim, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O verbo aqui, meus irmãos, ele
ele nos ensina, ele nos ajuda a entender. O verbo se recusar aqui, ele está na voz ativa. Significa que a recusa deles foi um ato voluntário. É um desejo, é uma atitude. Eles se recusaram. Mas o verbo entregar-se às fábulas, ele está na voz passiva. Ou seja, não foi uma atitude deles, foi o resultado da primeira atitude. Então o que ele está dizendo é que não existe um espaço neutro. Se você se recusa a ouvir a verdade, automaticamente você vai cair na mentira. Não existe um espaço sem a verdade ou a mentira, não existe um espaço neutro. Se você odeia ouvir a verdade, se você odeia ouvir o verdadeiro evangelho, automaticamente você vai ouvir mentiras. Você vai se entregar às mentiras, porque eles recusaram a dar ouvidos à verdade, eles caem na mentira, eles se entregam às fábulas. Fábula aqui, a palavra grega aqui é mito, significa lendas, coisas falsas, mentirosas. A rejeição em ouvir a verdade que confronta pecados, leva a pessoa a cair nas mentiras, e a ouvir as mentiras. Então veja, não é necessariamente, por assim dizer, um amor à mentira, é o ódio à verdade. Mas como odeiam ouvir aquilo que os lembra do pecado, eles caem nas mentiras, eles vão parar nas mentiras. É o resultado natural. Então as pessoas iam procurar esses falsos mestres, que falam o que elas desejavam ouvir, porque elas não queriam a verdade, elas queriam ser enganadas. É o que diz Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai dizer: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que ele está dizendo é que um coração humano, ele deseja ser enganado. A palavra enganoso significa que ele engana e quer ser enganado. Então as pessoas querem ser enganadas, e por isso Deus permite que elas ouçam mentiras, ouçam falso evangelho. Meus irmãos, a realidade é esta, ela é difícil para nós, mas eu ouso dizer que nos arraiais chamados evangélicos, no ambiente chamado evangélico, há muito mais mentira sendo ensinada do que verdade. E o grande temor que eu tenho, são pessoas que pensam que estão indo para o céu, quando nunca conheceram o evangelho de Jesus Cristo, nunca conheceram a verdade, porque eles não ouvem uma mensagem que confronta pecados, uma mensagem que aponta para a cruz de Cristo, que é a grande solução para os nossos pecados, uma mensagem que confere esperança, uma mensagem que confere consolo. Eles não ouvem, porque amam mentiras, se dizem crentes, se dizem cristãos, se dizem do evangelho, mas amam mentiras. São estas pessoas que o apóstolo Paulo diz que se recusariam a dar ouvidos à verdade. Não são pessoas do mundo, são pessoas dentro dos arraiais evangélicos. Essa é a realidade com que nós lidamos. Então a pergunta que nós temos que fazer, meus irmãos, para nós, é o que eu quero? O que eu quero ouvir? O que eu quero para a minha vida? O que eu desejo? Eu penso, meus irmãos, o versículo 5, não deu tempo de nós abordarmos hoje, né? Vai ficar para domingo que vem. Mas o versículo 5 vai dizer isso, é um consolo para nós. Eu penso que nós somos a minoria. E nunca vamos ser a maioria. Nunca. Seremos sempre a minoria. Porque eu entendo que nós amamos a verdade, nós queremos ouvir a verdade. Eu entendo que se você tem vindo aqui nesta igreja, você tem desejado servir a Deus nesta igreja, é porque você não faz parte desse grupo de pessoas que rejeitam a verdade, que querem se cercar de pregadores de mentiras. Eu creio que você ama a verdade, e você faz parte de uma minoria. Você faz parte de um grupo pequeno, que nunca vai ser a maioria. Porque falsos mestres têm aos montões, usando Micaías na proporção de 400 por 1.
Tem aos montões. Se você ama a verdade, você faz parte de uma minoria. Vamos orar?